Meir segue uma multidão de cultistas para fora do agrupamento de tendas do profeta e desce até um vale à beira do deserto. Ele questiona se essa foi a decisão certa. Para além do rochedo onde será realizado o sermão desta noite, há algo que ele só poderia descrever como um buraco profundo, escavado nas areias de Shurima, parecendo um vazio crescente e dotado de vida própria. Ao longo do dia, os cultistas jogam animais vivos no buraco, jogam uns aos outros no buraco, às vezes jogam a si mesmos no buraco. E, pelo que Meir ouviu falar, o buraco, por sua vez, fica cada vez maior, de forma que mais cultistas possam jogar mais animais e pessoas, e ele possa continuar crescendo. Assim, esse horrível ciclo pode se repetir até que o buraco se torne tão amplo a ponto de tragar algo bem grande. Uma cidade, talvez. Como na Ashramai, murmura ele, embora mesmo que a cidade inteira desabasse, com os portos e tudo, mal tocaria as bordas do fosso. Ele já vislumbrou o buraco antes. É grande demais para ser real, e no entanto... Ninguém sabe que está aqui, pensa Meir, mas ele tem o bom senso de guardar a observação para si. Não pode correr o risco de fazer essas pessoas se voltarem contra ele, ainda que empregue a palavra pessoas com reservas. Algumas têm um intenso olhar lilás por trás dos olhos, que parece se espalhar pelo rosto em padrões venosos e retorcidos. Elas murmuram constantemente o nome de Cáfia, ou algo chamado o vazio. Ele não pode voltar para casa, nem sabe ao certo se sua casa ainda existe. Entretanto, ele não pode fugir para nenhum outro lugar a não ser mais ao sul, onde a terra se torna cinzenta e criaturas com nomes de antigos monstros míticos se contorcem nas pedras. Meir precisa continuar fugindo. Se parar, tropas de Noxus o encontrarão e, como ele atacou um oficial, vão matá-lo. Veio ver o profeta? Um homem pergunta a ele enquanto a multidão prossegue para uma área aberta semelhante a um palco de teatro. A pele do estranho estremece de maneira nauseante sob um manto esfarrapado. Meir vê alguns dos dentes do homem se movendo dentro da boca. Sim, responde Meir, sabendo que os cultistas não vão deixá-lo passar sem ouvir um de seus sermões. O homem ri. Você é novo. Novo na cidade sem nome, como muitos outros. Alguns procuram o profeta, outros nada procuram. Tá tudo no mesmo. Ele aponta para o próprio rosto, que brilha suavemente no ar noturno. Não se preocupe, meu amigo. Logo, logo você vai entender. O profeta vai te mostrar. As estrelas escuras, vastas e inexplicavelmente mais próximas do que antes, cintilam algourentas acima dos lampiões improvisados da multidão. Além dessa luz está o deserto, mais além está o buraco. E do outro lado do buraco, liberdade. Meir quase consegue sentir o sabor dela. Shurima está sendo tragada por 3 lados. Ao norte, Noxus se expande pelo litoral como um tumor, conquistando tudo desde grandes cidades-estados a assentamentos agrícolas pertencentes a uma dúzia de almas. Na antiga capital, dizem que o imperador Azir, há muito tempo falecido e agora supostamente renascido, está se preparando para uma guerra inevitável. E no sudeste? Bem, o sudeste é aqui. Essas pessoas estão devorando-o. Tem que haver alguma coisa além do buraco, descendo ao longo da costa cinzenta e inóspita, no extremo sul da Península Icafiana, um porto de contrabandistas ou talvez um ponto de parada para navios de pesca vindos de águas de Sentina. Meir poderia pegar um barco e começar a vida nas Ilhas das Serpentes e então... Pare de pensar, rosna o homem de rosto desfigurado. Meir ergue a cabeça e vê uma dúzia de pares de olhos luminosos e distorcidos fixados nele. Você pensa alto demais. Faça silêncio. O homem indica o rochedo, que agora serve de púlpito para uma figura macilenta. Malzahar chegou. O profeta está coberto de lenços e mantos grosseiramente adornados com os símbolos da antiga Icáfia. Os pés estão descalços. As mãos em punho parecem paralisadas numa rigidez cadavérica, como se ele estivesse tentando se defender de algum tipo de criatura monstruosa. O rosto está oculto por um longo manto púrpura. E a cabeça? Meir sente como se uma furadeira estivesse sendo cravada no seu cérebro. Ele olhara por um brevíssimo instante para o rosto do profeta e vira na testa dele algo se mexendo? Não, isso não pode estar certo. O crânio de Malzahar era uma teia fina e carnuda, com alguma coisa medonha no interior. Uma luz pulsante dentro de outra luz, alastradora, faminta. Meus filhos, diz Malzahar. Embora sua voz não seja exatamente uma voz, é na verdade uma projeção nos pensamentos de Meir,
uma extensão da luz inversa do profeta, que é doentia e perturbadora. Meir precisa se afastar, mas não consegue fugir. Os cultistas estão aglomerados demais, e ele jamais conseguiria dar a volta no grande buraco antes que o capturassem e jogassem lá no fundo. Essa é uma noite de confissão. Agora é tarde demais. Malzahar o vê. Meir não sabe explicar como, mas em meio à multidão de centenas de pessoas, o olhar do profeta o transpassa, imobilizando seu corpo. Meir não consegue nem soltar um gemido. Um recém-chegado, diz Malzahar. Que este seja o seu despertar, então. Clarões surgem na mente de Meir. Um vulto colossal paira por trás do profeta e preenche todo o céu noturno. Edificações. Ou algo semelhante a edificações, porém invertidas e tortas, sobre um vasto e insólito oceano. Milhares de criaturas vorazes, nadando em cardumes tão grandes que obstruem até mesmo a luz parcial do sol inverso, criando as próprias correntes nas águas inversas. E um nome. Um nome que dança pelos excessos da mente de Meir, como um acrobata, evasivo, mas no limiar da revelação. Fiéis, prossegue Malzahar. Eu sempre lhes disse que o fim é inevitável. O vazio virá e extinguirá o mundo e todas as suas misérias, e, assim, extinguirá cada um de vocês. A mente de Meir está se dilacerando. Pensamentos emergem e desaparecem tão rapidamente que ele mal consegue compreender o que está vivenciando. Asas, aranhas do tamanho de lobos, uma figura flutuando sob Shurima, um confronto. Ele vê Noxus consumido por uma horda inimaginável de criaturas, e o bastião imortal se fendendo grotescamente antes de desmoronar em meio às massas. O gelo se quebra, coisas desabam para cima. Ele vê Malzahar novamente, sombreado por um vulto grande demais. Por que é tão grande? Por que ela? Ela? Mas todos nós somos moldados pelas nossas experiências, não é mesmo? Presenciei a morte de meus pais em Yamaka. Doentes definharam lentamente. Ainda assim, eles não se foram. As lembranças deles têm um propósito. A marca que deixaram em mim me tornou o que sou. E o que sou mudou vocês. O vulto parece maior. Não é algo físico, não. Mas a mente de Meir se agarra desesperadamente a qualquer coisa que puder. Algo no qual se apoiar para escapar do peso sufocante do profeta. O vazio saboreou as lembranças e deseja mais. Os cultistas erguem os braços e as estrelas brilham mais próximas do que nunca. Meir precisa resistir. A liberdade está logo além do abismo. Ele tenta pensar, mas as palavras se esvaem em sua mente. À sua frente, à frente de todos, vem Malzahar. Não resta mais nada. O vazio acolheu uma nova forma, uma nova possibilidade. Certa vez, viu o mundo findar na ausência de luz e escuridão, na totalidade do nada. E isso não era verdade. Então, esta noite, diante de todos vocês, meus filhos, eu confesso, o vazio se manifestou. E agora, sob o mar de lavanda, ela deseja vocês, suas lembranças, suas experiências, sua existência. Ela deseja tudo isso. Meir mal começa a correr quando o chão cede sob seus pés. O abismo, subitamente expandido, consome todos eles. As tendas, os cultistas, tudo, enquanto Malzahar paira logo acima, observando todos despencarem no nada pulsante e voraz. Portanto, conclui o profeta, é o que ela terá. Alguns cultistas pendem no ar, com sinistros corais luminosos irrompendo da pele antes de serem sugados pelas paredes ondulantes do buraco. Muitos são desmembrados por cardumes de estranhos peixes iridescentes que se movem rapidamente. Outros soltam um grito antes de desaparecerem por completo, como que repentinamente dissipados. As lembranças de Meir, como as estrelas acima, cintilam uma por uma enquanto ele despenca cada vez mais rápido. A invasão noxiana, o golpe que ele desferiu contra um oficial, sua família, seus amigos, sua infância, seus sonhos. Ele afunda no mar de lavanda, passando por bizarras edificações invertidas que se projetam irregularmente em meio à penumbra do nada além do horrendo céu vivente do vazio. Então, ele vislumbra algo descomunal que está prestes a nascer. Conforme suas lembranças se desvanecem, o vulto parece se mover em resposta a essa nova fonte de sustento, ganhando mais força enquanto Meir, os cultistas, os animais, as tendas e tudo mais desaparecem, completamente apagados das margens suaves da realidade e aproveitados como algo novo e terrível. Um homem, outrora chamado Meir, fecha os olhos, esvaziado de todas as coisas.
Ele toca o fundo do vazio, e então ele se foi.